Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos fazer uma revisão dos nossos conteúdos que a gente trabalhou no decorrer do bimestre aí, né? Para a gente não se esquecer, não cair no esquecimento disso daí, tá? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre equilíbrio químico. Lembram lá do equilíbrio químico? É um dos conteúdos que a gente trabalhou nesse terceiro bimestre aí. Um dos conteúdos bastante importantes da química aí, tá? O que seria lá então o equilíbrio químico, né? Equilíbrio químico, né, é uma situação em que ocorre a proporção onde os reagentes são consumidos e começam a formar um produto, né? Esse produto, a gente chama esse produto formado, né? Num determinado período, esse produto também volta a formar reagente. Quando há uma reação direta, há uma maior formação do produto. Após ele começar a retornar e formar o reagente, a gente chama isso, né, de uma reação inversa, né? Esses produtos começam novamente a se transformar em reagente, tá? Veja que eu tenho aqui um produto, eu tenho dois reagentes, né? Reagente A mais B, estão reagindo, estão formando para mim um produto C mais D. Veja que a flechinha que vai para a direita, a gente chama isso de reação direta. Obviamente, né, logo passado algum tempo, eu vou ter uma reação inversa. Os produtos vão começar a se transformar novamente em reagente, tá? Se a gente olhar graficamente isso daí, a gente vai notar que eu tenho aqui, ó, duas linhas, né, no meu gráfico. Conforme os meus reagentes vão sendo consumidos, né, eles vão decaindo a curva, os meus produtos vão aumentando, né, a formação de produtos. Então, veja, os reagentes vão se consumindo, né, eles vão se decaindo, os produtos vão se formando, né. Chega num ponto que eles entram em equilíbrio, não há mais reagente para formar produto, né, então eles entram em equilíbrio. A gente chama isso de equilíbrio químico, né. Então aqui eu tenho aqui, ó, o reagente A mais B formando um produto C mais D. Isso aí a gente representa, quimicamente falando, a gente representa pela constante Kc, né, que a gente chama de constante de equilíbrio, né? O que seria a constante Kc para a gente fazer a expressão matemática disso daí, né? A constante Kc nada mais é eu fazer o produto sobre o meu reagente, né? Então eu tenho aqui o meu produto, que é o C mais D, né? E abaixo eu tenho meus reagentes. Então, sempre quando for montar a minha expressão de Kc, eu vou montar produto sobre reagente. O que são essas letrinhas aqui, né? Isso aqui são os coeficientes, né? O número de mols de cada molécula, né? Por exemplo, o número de mols, aqui o Czinho pequeno, então ele vai acompanhar, ele vai ficar elevado ao número de mols, né? O D maior vai ficar elevado ao D. Então, cada molécula tem o seu número de mols. Se fosse 1, aqui ficaria elevado a 1. Se for 3, ele vai ficar elevado a 3. Lembrando que para a constante de equilíbrio só entra moléculas aquosas e gasosas, tá? Então, veja, a gente tem aqui um exemplo, né? A formação de trióxido de enxofre, né, SO3, a partir de um gás oxigênio, O2, e dióxido de enxofre, SO2, uma etapa do processo de fabricação do ácido sulfúrico. Então, quando a gente tem o dióxido de enxofre reagindo com o oxigênio, a gente tem a formação do trióxido de enxofre, né? Como que a gente vai representar essa constante aí, né? Lembra que eu falei que a gente sempre vai representar o produto sobre reagente? Mas quem que é o produto? O produto é quem está do meu lado direito, né? Quem que é o reagente da seta, né? Quem que é o reagente? O reagente é o que está do lado esquerdo da setinha, né? Então, veja, se a gente pegar isso daqui, ó, a gente vai ver, ó, eu tenho aqui, ó, dióxido de enxofre reagindo com oxigênio, né? Então, são meus reagentes gerando trióxido de enxofre, que é o SO3. Então, esse é o meu produto. Quando eu for montar a minha equação de Kc, eu vou colocar o produto, né? No caso aqui, o SO3 elevado a 2. Por que elevado a 2? Porque o coeficiente dele é 2, né? Então, ele vai ficar elevado a 2 dividido pelo meu reagente, né? Meu reagente quem que é? É o dióxido de enxofre, que é o SO2, também elevado a 2, porque o meu coeficiente do dióxido de enxofre também é 2, né? Vezes o valor do oxigênio, né? Que no caso o oxigênio eu tenho apenas 1. Qualquer número elevado a 1, né, vai ser ele mesmo. Então, se eu colocar 1 aqui, não vai alterar em nada, tá? Então, deixa eu limpar isso daqui e a gente vai seguindo. A gente tem o primeiro exercício aqui, né? Que diz assim, ó, um equilíbrio envolvido na formação da chuva ácida está representado pela equação, né?
Então aqui a gente tem o dióxido de enxofre mais o O2 gerando o SO3, que é o trióxido de enxofre, que é, né, um dos gases aí poluentes da atmosfera. Em um recipiente de 1 litro foram misturados 6 mols de dióxido de enxofre e 5 mols de oxigênio. Depois de algum tempo, o sistema atingiu o equilíbrio. O número de mols do trióxido de enxofre medido foi de 4 mols. O valor aproximado da constante de equilíbrio é... Bom, então primeiramente, para a gente calcular isso daí, a gente tem que montar a nossa equaçãozinha lá, a nossa expressão. Então, constante de equilíbrio, né, o Kc, é igual ao quê? Produto, é o que está do meu lado direito, né? Então, seria lá o SO3, né? Elevado a 2, porque eu tenho 2 mols dele aqui, né? Então, elevado a 2, divididos pelo meu reagente. Né? Quem que é o meu reagente? Quem está do meu lado esquerdo. Então, ficará o SO2 elevado a 2 vezes o oxigênio, né? Está ali, ó. Todas as moléculas gasosas, né? E agora vamos substituir valores aí. Quanto que é o valor do meu SO3 ali? Quanto que é? O valor do meu SO3, ó, atingiu o equilíbrio, o trióxido de enxofre, ó. O trióxido de enxofre é 4. Então, vai ficar 4 ao quadrado, né, elevado ao quadrado, divididos por SO2 ao quadrado. Quanto que vale o meu SO2? O dióxido, 6 mols de dióxido de enxofre. Então, aqui vai ficar 6, vou colocar um parênteses aqui, né, ao quadrado, vezes o valor do oxigênio, né, 5 mols de oxigênio. O exercício nos forneceu, né, vezes 5. 4 ao quadrado, a gente sabe que é 16, né? 6 ao quadrado é 36. Vezes 5. Então, como que vai ficar isso aqui? Vai ficar 16 divididos por 180, né? 36 vezes 5 é 180, que vai dar quanto? 0,088, né? Mol por litro, né? Então, a gente achou o nosso valor da constante, né, de equilíbrio. O valor aproximado da constante de equilíbrio é 0,088, né? Esse é um dos valores que o exercício pedia, a gente acabou de encontrar aqui. Beleza? Então, vou limpar isso daqui, tá? E a gente vai mais além aqui. Aí nós temos o exercício 2, né, que diz assim... analise o diagrama a seguir, que mostra as variações de concentração em mol por litro de NO2 e N2O4 até atingir o equilíbrio dado pela reação. Então, aqui a gente tem a reação, né? Temos um gráfico aqui, né? Veja que está sendo consumido o NO2 e está sendo fabricado o N2O4, um produto aqui, né? Determine a alternativa, né? Que indica o valor correto de Kc. Bom, no caso não tem alternativa, mas a gente vai descobrir quanto vale Kc, né? Então, vamos lá. Então, primeira coisa, a gente montar a nossa equaçãozinha aqui, né? Kc é o quê? Produto sobre reagente. Então, produto, né? N2O4 sobre o reagente, né? Que é o NO2 elevado a 2, porque o número de mols ali é 2, certo? Então, vamos lá. Quanto que vale... Se a gente olhar aqui no gráfico, quanto que vale o N2O4? Olhando aqui no gráfico, a gente vai ver que ele vale 1, né? Então, vai ser 1 divididos pelo meu reagente. Quanto que vale o NO2? O NO2, né? Olhando no gráfico, a gente vai ver que vale 2, né? Onde ele entra em equilíbrio vale 2, né? Então, divididos por 2 ao quadrado. Isso vai dar quanto? Vai ficar 1 divididos por 4, que vai dar 0,25 mol por litro, né? Então, a gente encontrou o nosso valor do Kc, né? Kc é igual a 0,25 mol por litro. Muito bem, então vamos limpar isso daqui, né? E vamos para o próximo. Aí vamos falar um pouquinho sobre Kp, né? Kc é a constante de concentração, né? E o Kp? O Kp é a constante de pressão, né? Então, ó, a constante de equilíbrio, Kp, é usada para interpretar as reações em equilíbrio. Observação, né? O que a gente tem que colocar como observação? É somente substâncias gasosas participam da expressão Kp. Porque como a gente está falando de pressão, a gente não pode utilizar, então, substâncias, moléculas que estejam no estado líquido, sólido ou aquoso, apenas no estado gasoso, né?
E como que a gente monta isso aí? A mesma coisa da constante de concentração, né? Kp, né, vai ser sempre produto divididos pelo reagente, né? Então, quem que é o produto? Quem está do meu lado direito. Então, vai ficar pressão de CO2 elevado a 2, porque eu tenho 2 mols aqui dele, né? Divididos pela pressão de CO, que é o monóxido de carbono aqui, elevado a 2, vezes a pressão do oxigênio, né? Elevado a 1. Essa é a expressão matemática para Kp, né? Na segunda reação química aqui, o que a gente tem aqui, né? Mesma coisa. Mas, ó, note, né, um detalhe aí, né? Que aqui as moléculas estão no estado sólido, ó, o S de sólido. Então, sólido não entra, né? Então, eu vou cortar isso daqui. E a mesma coisa eu vou fazer, produto sobre reagente. O que é o meu produto? O que está do lado direito. O que sobrou aqui? Apenas o CO2. Então, pressão de CO2. Quem que é o meu reagente? Não tenho nada, né? Moléculas sólidas não entram. Eu posso colocar um se eu quiser aqui. Então, vai ficar a pressão de CO2 divididos por 1. Essa é a minha expressão matemática para Kp. Muito bem. Deixa eu limpar os desenhos aí, né? E daí, quando Kc é igual a Kp, a gente tem algumas definições aí que é interessante a gente definir aí. Kp vai ser igual a Kc vezes Rt elevado a ΔN, né? Bom, Kp, constante de equilíbrio em função da pressão, né? Então, a gente sabe que quando a gente trabalha com Kp, a gente está falando de pressões. Kc, constante de equilíbrio em função da concentração. Então, quando a gente está falando em Kc, é a constante de concentração de um determinado produto lá. R, né, é a constante de Clapeyron, né? Ou seja, ele tem um valor tabelado, 0,082 atm menos 1. T, quando a gente vê o T, a gente está falando de temperatura, e lembrando que temperatura é sempre em Kelvin, né? Então, quando estiver em graus Celsius, é interessante você transformar para Kelvin, somar mais 273,15. E ΔN é a variação do número de mols, ou seja, né? O número de mols que o reagente tem. Então, produto menos o reagente. Você vai sempre diminuir o número de mols do seu produto menos o número de mols do seu reagente para ficar, né? Ele vai ficar elevado a essa constante aqui. E assim a gente consegue calcular, né, o Kp para quando forem iguais as duas concentrações. Kp for igual a Kc ou Kc for igual a Kp. Muito bem? Por hoje é só. Espero que tenha ajudado vocês aí nessa revisão básica aí, mas bem importante, que vai auxiliar bastante vocês nesse bimestre aí, beleza? Um grande abraço, né? Fiquem com Deus. Até mais. Tchau.